Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. E esse é o Esfera Podcast, e hoje nós vamos falar sobre a vida empresarial, sobre política também e sobre a trajetória de uma das figuras políticas mais conhecidas aqui do Tocantins, que é o ex-senador Ataídes Oliveira. E ele tem uma história de sucesso na vida empresarial, décadas, né, uma carreira já consolidada, e nós vamos extrair ao máximo dele aqui sobre como que é a vida do empresário aqui no Tocantins e como que ele chegou nesse sucesso todo que ele demonstra aqui ao longo de tantos anos na vida empresarial tocantinense. E além disso, ele foi senador da República, né? Já começou por cima na política, né? Que é um dos cargos mais importantes, se não o cargo mais importante. E nós vamos saber também sobre essa trajetória política e o que ele tem para nos oferecer para o futuro, né? Ele está cheio de projetos aqui e nós vamos saber tudo sobre a vida, a história e a trajetória do senador Ataídes de Oliveira. E eu vou deixar que ele mesmo aqui se apresente para você que ainda não conhece ele e queira conhecer, porque é uma fonte de inspiração, né? E pode te ajudar a tomar aí decisões para sua carreira, para o seu futuro, não é isso, senador? Silvio, primeiramente eu quero lhe agradecer por esta oportunidade e também os nossos ouvintes aqui do seu podcast. Mas primeiramente eu quero lhe dar esse livro, foi escrito por mim, foram 4 livros escritos durante o meu período de Senado Federal, mas eu escrevi esse livro aqui para vereadores capacitados, mandato eficiente, que para mim é o mandato mais importante da política brasileira, é o mandato do vereador, que está lá no dia a dia ao lado dos nossos, já tem a dedicatória aqui, dos nossos pessoal. Irmãos. Silvio Jaca. Vou ler com todo interesse, né? Eu fui, embora eu não sei se eu ainda vou me projetar aí na política novamente, eu fui candidato a vereador recente, né? Quis ter essa experiência. Vou guardar aqui do ladinho aqui, que eu vou ler isso aqui com muito carinho. E agradeço de coração aí pelo presente. E o senhor falou, realmente é onde tudo começa na política, né? O vereador é o que está mais próximo do cidadão, né? É na porta dele que o nosso povo bate no dia a dia, né? A responsabilidade é tão grande quanto a de um senador, de um presidente, de um deputado, mas é o que está ali cara a cara com o cidadão dia a dia, né? Silvio, se a gente for fazer aqui uma analogia da importância de um senador da República que fui e um vereador, com todo respeito ao cargo do senador da República, para o nosso povo, o cargo de vereador é muito mais importante, porque é na porta dele que bate no dia a dia para pedir uma xicrinha de café, de açúcar, um remedinho do menino que está com febre, ele não dá conta de comprar, um buraco que está na porta, sem demagogia. Quando eu escrevi esse livro, eu escrevi com muita consciência de que o cargo do vereador é o cargo mais importante na política. Vamos começar sobre, vamos dizer assim, o início da sua trajetória, né? O senhor começou como empresário, o senhor começou como seletista, o senhor começou na vida política. Como foi que começou a vida do Ataídes Oliveira? Isto, Silvio, essa oportunidade ela é ímpar, viu? Eu nasci aqui em Estrela do Norte, divisa hoje com o nosso Tocantins, ali perto de Porongatu. 12 filhos, todos foram criados ali, nascido na mão de parteira. Eu sou um dos mais novos. Com 9 dias de nascido, desses 12, infelizmente, 5 não conseguiram sobreviver após o parto. Aos 9 dias de nascido, meu pai, então, colocou a família num carro de boi e nos levou, então, para São Miguel do Araguaia. Bem divisa. Esse é bem na divisa bem mesmo. Na divisa, anos depois, o meu pai, então, muda com a gente para Araguaçu, hoje estado do Tocantins. E o meu pai era meieiro ali às margens do rio Araguaia. Que é subindo, eu falo que é descendo o rio, mas a palavra, porque indo para o norte, então, é subindo o rio. Então, meu pai era meieiro. E esses fazendeiros, na época, não permitia
que esse meieiro ficasse mais de um ano na fazenda, porque tinha medo de perder as suas terras. Então, separavam a gleba de terra, a gente preparava, plantava, colhia, deixava metade e ia para outra fazenda. E assim foi. Chegando perto de Colmeia, hoje, minha mãe foi vender umas galinhas na cidade para comprar o açúcar e o café. E eu estava já aos meus 11 anos de idade. E meu pai pediu que eu fosse junto com a minha mãe. E lá então nós vendemos as galinhas e tinha um cidadão com um caminhão carregado de arroz. E eu perguntei para ele para onde ele estava indo e ele disse que era para Anápolis, Goiás. Anápolis na época. Eu perguntei para minha mãe se ela deixava eu subir naquele caminhão e ir embora para o mundo. E ela deixou, sabe, Silvio? E aí, chegando então em Anápolis, eu não sabia fazer nada, a não ser capinar, não conseguia emprego. Num bairro por nome de Maracanã, uma casa com um quintal muito suja, eu perguntei para a senhora se ela queria que eu limpasse o lote. Ela pegou a enxadinha dela, me deu, eu limpei o lote, ela me deu a comida, ela me emprestou essa enxada. E eu fui limpando o lote nesse bairro Maracanã para comprar a comida e pagar uma pensãozinha. E tinha uma escola de datilografia do senhor Vicente. Eu falei para ele, olha, eu gostaria de aprender datilografia, onde eu falo dos cursos técnicos profissionalizantes. Ele falou, olha, então você vai limpar meu lote, limpar e lavar meu carro e eu deixo você fazer datilografia depois do encerramento aqui dos alunos. E assim aconteceu. Eu então fiz o curso de datilografia, peguei o diplominha e consegui então um emprego no frigorífico Bordon em Anápolis como office boy. Aí a minha vida mudou. Aí então já fui para a escola pública, comecei a levar minha família, fui para a escola pública, estudei, me formei em ciências contábeis, não concluí o curso de economia, terminei o curso de direito, advoguei, fui contador de profissão, lecionei essas matérias. E quando chegou em 89, audacioso, como eu sempre fui, e quero passar isso para os nossos jovens, coloquei a nossa primeira empresa, que foi o Consórcio Araguaia. Só tinha vontade, Silvio, não tinha mais nada, sabe? Um pouquinho de conhecimento, porque eu era contador e advogado já. E coloquei, então, o Consórcio Araguaia. Então foi sua primeira empresa, lembro. Primeira empresa, né? E por incrível que pareça... Foi no ano que eu cheguei no Tocantins, né? Por incrível que pareça, a primeira filial desta empresa foi colocada em Gurupi, na Avenida Goiás, esquina com a 2. Cheguei lá, comprei uma lata de tinta, aluguei um cômodozinho, pintei e escrevi Consórcio Nacional Araguaia. E esse consórcio chegou no 8º lugar no país. Do consórcio, então, vieram outras empresas, como a Construtora Araguaia, em 1993. Só aqui a Construtora Araguaia já construiu algo em torno de 28 prédios, só aqui já geramos mais de 30 mil empregos diretos, só aqui eu já investi mais de 750 milhões, só na capital. Só em Palmas. Então, o senhor tem obras no estado inteiro, né? Todo, E dessa empresa, então, nasceu-se o Grupo Araguaia, né? Como eu nasci e fui criado na beira do Araguaia, então tudo nosso tem Araguaia. Então chegou então o Grupo Araguaia. O senhor eu colocou... e meus filhos. Quero fazer essa interrupção só para fazer um adendo. O senhor falou aí, né, dos jovens, né, dessa questão de ser audacioso, mas uma coisa que a gente sempre fala aqui quando trazemos um empreendedor, né, porque a gente traz empreendedores, pessoas de carreiras, tanto da iniciativa privada quanto da carreira pública, mas quando é um empreendedor, eu faço questão de reforçar isso. Muita gente fala que a exploração, né, aquela coisa que não existe mais, a ideia de que o proletariado é explorado pelo patrão e aquela coisa toda, isso é coisa de 100 anos atrás. E hoje o capitalismo, ele é financeiro. Não existe mais essa questão do industrial que explora. O que a gente tem que focar você não tem competência nenhuma quando você está começando a sua vida. Você não tem uma formação, você não sabe um ofício. Então, a competência que eu falo no sentido de coisas que você aprende, atributos. Uhum. E o senhor foi capinar lote porque é o que sabia fazer. Dali...
o senhor buscou mesmo, às vezes, sem um salário, sem nada. Você fazia seu próprio salário, né? E daí aprendeu datilografia, já uma nova competência. Dessa nova competência que veio o primeiro emprego como office boy. De office boy você deve ter subido em alguns outros degraus até montar sua própria empresa, né? Então muita gente fica amarrada com esse preconceito e às vezes com essa limitação de achando que o outro é que tem que resolver seu problema, né? As pessoas hoje, a nova geração entra com um mês como office boy e ele já quer ser o CEO da empresa, né? O presidente da empresa. E ele não tem competência para isso, qualificação ainda. Ele precisa adquirir, né? E ele não vai adquirir se ele não fizer. Não é verdade? É verdade. E o seu próprio histórico de vida já demonstra isso. Então você que está aí sentado com preguiça de fazer as coisas ou achando que os outros têm que resolver o seu problema, olha aqui um exemplo que foi capinou lote, aprendeu na época de datilografia era computador. Hoje nem fazem curso mais de computação, as crianças já aprendem. Mas hoje é dono de uma grande construtora, de um grupo, na verdade. Isso, né? isso. E não foi se fazendo de vítima, que o senhor conseguiu isso. Não, é trabalho. Ô Silvio, e nós hoje já geramos mais de 80 mil empregos direto, de carteira assinada no Brasil. 80 mil empregos. E se o senhor não tivesse tido a coragem de montar o grupo que o senhor é proprietário hoje, e esses empregos? De onde que eles iam sair, né? Agora, em 2021, nós inauguramos o shopping de Gurupi, um shopping grande, 20 mil metros de área. Hoje nós estamos ali, acredito que próximo de 700 empregos direto lá nesse shopping de Gurupi, né? Então essa é a minha história de vida. Quando você quer e você faz a coisa com responsabilidade, Deus te conduz e você acaba então vencendo. E em 1989 eu estava em Gurupi. Em 90 eu estava aqui na capital. O primeiro consórcio, Silvio, do estado do Tocantins é Araguaia. A primeira consultora incorporadora do estado do Tocantins é a construtora Araguaia. A primeira loja de eletrodoméstico, hoje já eu fechei, a primeira loja era Lojas Araguaia de eletrodoméstico. Eu não sabia que o senhor tinha tido... Lojas. Foi aqui em Palmas? Em Palmas. E também a terceira imobiliária da capital foi Imobiliária Araguaia. Portanto, eu tenho o prazer e a alegria de dizer que eu sou pioneiro desse meu querido estado. Escolhi aqui para viver e acredito que eu vou morrer aqui. Só peço a Deus que me deixa uns bons anos ainda pela frente, que eu quero governar esse estado. Uma curiosidade que eu tenho sobre essa questão empresarial da vida do senhor, da sua trajetória, quando o senhor começou, o senhor já era bom de planejamento, de cálculos, porque muita gente no Brasil quer empreender. Diz que o maior desejo do brasileiro é ter o próprio negócio. Casa própria, empreender, são ali os dois maiores interesses do brasileiro, né? E eu acho que o outro deve ser pagar as dívidas, mas está entre os três, é empreender. Mas quase ninguém empreende, por medo, né? Ou falta. Alguns empreendem com a cara e a coragem, não fazem um planejamento, muitos fecham antes de completar os primeiros 12 meses, né? O senhor já tinha essa questão do planejamento, de fazer um cuidado com a contabilidade ali, ou o senhor foi aprendendo isso ao longo da... Silvio, essa pergunta já me foi feita no passado. A contabilidade nem foi o direito. Claro que os dois, mas a contabilidade, ela realmente deu o pontapé para que eu tivesse essa coragem de avançar. E na época, eu tinha um concurso público da Previdência Social, né? Casado muito novo, com 2 filhos, que eu só tenho 2 filhos, que hoje moram na Alemanha. Eu tive, então, como base para alavancar a contabilidade. De formas que eu vejo o seguinte, esses garotos estão com muito desejo de empreender. E nós vamos, então, ministrar cursos e eu vou dizer para eles o seguinte, olha, vocês têm que empreender. Agora, tem que mostrar a realidade para esses jovens. As regras do jogo. As regras do jogo. Não é fácil. Empreender no Brasil é um grande desafio.
muito, mas é um grande desafio. E esse jovem que sai da CLT, levado por um coach, olha, sai dessa CLT e vai empregar, e vai empreender. O risco é muito grande. E o pior disto é o seguinte, que se ele sair e empreender e der errado, ele será um jovem frustrado no mundo dos negócios. Dificilmente ele vai se recuperar. Então, mexe com o psicológico da pessoa. Então, essa história de falar para o jovem, olha, você sai da CLT e vem empreender, é uma coisa muito interessante. Não basta motivação, né? Não. Tem que ter planejamento, conhecimento. Esse mentor, esse coach, que for realmente orientar esses jovens, tem que ter a responsabilidade de mostrar para esses jovens que os desafios para empreender não são poucos. Principalmente no Brasil, com essa carga tributária, a maior do mundo. Com essa taxa de juros reais hoje, por exemplo, a taxa de juros real hoje, a maior do mundo. Ah, não, mas Rússia tem uma taxa maior. Mas a Rússia está em 3 anos de guerra. A gente não tem só a questão da taxa tributária. Tem a burocracia estatal, que é muito grande, regras que não acabam mais, né? Que você ajusta uma e incorre em um prejuízo em outra, né? Então são vários problemas que o empreendedor tem que enfrentar, né? Não basta só essa motivação do coach, vai lá que você consegue. Não. Basta trabalhar. Não é assim, né? Existe responsabilidade e comprometimento que vai além do seletista, né? E muitas vezes não depende nem mesmo do empreendedor, né? Nós temos um problema muito grave hoje no Brasil e pelo jeito você vai me permitir eu falar, que é o problema da insegurança jurídica do nosso estado do Tocantins, a insegurança política e hoje essa mão de obra muito caótica, né? Então, fora a logística, né? São entraves enormes. Esse custo Brasil que é muito elevado. Vale a pena empreender, mas sabendo as regras e tendo cuidado, né? Porque senão você fica pelo meio do caminho. Exatamente. E como é que o senhor foi parar na vida pública, né? Na vida política? Era um desejo seu já antes ou apareceu a oportunidade e o senhor abraçou? Essa história, o Silvio, o velho Siqueira hoje não está mais aqui com a gente, né? Mas eu contava a história e pedi às pessoas, se vocês não quiserem acreditar, o governador Siqueira está lá no cantinho dele com aquela mente brilhante, vai lá nele, né? Eu tinha pavor de política, eu tinha pavor de políticos, né? Mas em 2019, mais precisamente dia 15 de agosto, de setembro de 2019, eu empreendendo aqui nesse estado, eu percebi que eu tinha que se manifestar com relação à política. Então pedi a um diretor que ligasse para o governador Siqueira Campos e agendasse com ele na segunda-feira do dia 15. O meu diretor agendou, até me perguntou, mas o que você quer com político? Você nunca fala com político. Eu falei, não, eu quero conversar com o governador Siqueira Campos. Não conhecia o governador, só de televisão. Cheguei no governador, sentei lá numa mesinha redonda dele, ele bem combalido, porque tinha perdido a eleição de 2006. Ele me perguntou, o que o senhor veio fazer aqui? Eu falei, eu vim aqui para o senhor voltar a governar esse estado. Isso em 2009. 2009. Ele disse, não, mas eu não tenho condições. Eu não tenho condições, devo campanha, devo... Eu falei, calma, governador, senta aqui, vamos conversar. E aí, então, eu fiz várias perguntas para o governador Siqueira Campos. Ataíde, mas qual era o seu propósito maior de voltar ao governo, o governador Siqueira Campos? Porque quem estava sentado na cadeira na época era o deputado Gaguin. E eu escutava nos 4 cantos dessa capital que a coisa estava muito feia na mão dele, não é? Então esse era o propósito. O Siqueira voltar para cuidar desse povo. E assim então nós começamos a caminhar. Mas o governador Siqueira Campos tinha feito um compromisso comigo na época, que o filho não voltava para a política com ele, porque estava junto com o Gaguinho, que é o Eduardo Siqueira, né? Uhum. Mas quando chegou lá no mês de abril, o governador Siqueira Campos, então, chama o Eduardo e coloca como coordenador da campanha. Foi, governador, o senhor não combinou isso comigo, não, né?
E aí, então, eu acabei afastando do governador Siqueira, mas deixei 4 aviões com ele, né? E dava uma participação mês suficiente para ele trocar a campanha. E eu andava com o governador no início. De setembro até abril eu andava com o governador e ele falava, olha, você é meu candidato ao Senado. Eu falei, não repita, governador, porque eu não serei, eu não quero nada com política. Foi assim. Mas quando chega então no mês de julho de 2010, 15 dias para registrar as candidaturas, Já nas convenções. aparece o governador Siqueira Campos lá em Goiânia, no meu apartamento, levando com si o senador João Ribeiro. Subiu, claro, atendi eles. Olha, você vai ser suplente dele, você não precisa ir para palanque. Eu falei, governador, meu problema não é palanque, eu não gosto desse trem, eu não quero nada com isso, eu sou empresário. Então, a princípio, o que o motivou a buscar, a apoiar o governador Siqueira Campos foi um retorno, porque o senhor também, no seu grupo de empresários, né, o grupo que o senhor viu que estava tendo uma reclamação muito grande, né? Provavelmente no seu meio ali as coisas não estavam funcionando como deveriam, né? E quando o empresariado sofre, a população inteira sofre, porque tem questão Mas, na verdade, Silvio, econômica, né? Com toda sinceridade, com toda a verdade, que é o que me move continuar vivendo, é a verdade, não foi interesse pessoal, até porque meus negócios estavam no Brasil todo, não era só aqui no Tocantins. A verdade é que o nosso povo estava mal administrado, não é? E aí, então, E o povo fala, quando a coisa está ruim, chia, as pessoas reclamam. principalmente quando mexe no bolso. Pois bem, então eu disse para o governador que eu não queria a suplência do João. Mas aí, semana seguinte, volta ele novamente. Olha, eu estou em Goiânia aqui com o João, deixa eu te fazer uma visita. Aí fez. Ó, você vai ser suplente? E aí nós negociamos. E eu então me tornei suplente do João. Eu falei, João, eu quero 4 mandatos de 4 meses durante esse seu mandato. Ele falou, tá perfeito, tá perfeito. O João honrou comigo primeiro. Em 2011 eu assumi o Senado Federal. Em 2012, aí o João adoece. E aí eu tive um problema muito sério com o PT. E a Dilma foi no hospital em São Paulo falar para o João voltar, porque eu era meio maluco e tal, né? Eu falei, João, olha, eu não quero mais voltar para o Senado Federal e você vai cuidar da sua saúde. De repente, o João vem a falecer, né? E aí, então, eu assumi o Senado Federal. Então, o senhor assumiu ainda no início do mandato, né? Antes, eu tive dois períodos. Em 2011 e 2012, eu tive 4 meses e mais 4 meses no Senado Federal. Compromisso que o senador João fez comigo e honrou rigorosamente. Então, o senhor ficou bastante tempo, porque veio, infelizmente, o senador João Ribeiro faleceu ainda no começo do mandato dele, né? 2013. E aí o senhor assumiu quase que mais da metade do mandato, né? No todo deu 7 anos. 7 anos. E nesses 7 anos... quase que uma data inteira, né? Ele teve os problemas de saúde, né? O João ele teve que se afastar. Adoeceu. Mas nesse período no Senado Federal, se me permite, Silvio, eu presidi 3 CPIs, criei 3 CPIs, uma delas CPMI, né? A primeira foi a CPI do CARF, que é do Conselho de Arrecadação Fiscal, que eu escrevi um livro. Só quem paga imposto neste país é só os pobres. Os bilionários não pagam imposto nesse país. Falo isso e provo, inclusive, no meu livro. Depois, então, veio a CPMI. Mas não é qualquer bilionário que não paga imposto, né? É o bilionário amigo do governo. Mas geralmente são amigos. Geralmente são amigos. Aí em 2017, então, eu criei e presidi a CPMI. CPMI é uma comissão de inquérito de Câmara e Senado contra o grupo JBS. Ali também eu escrevi um livro com mais de 600 laudas. Os irmãos Batista, inclusive o mais velho, amigo, começou a vida comigo, o Júnior Friboi, eles tinham na sua folha de pagamento 1.820 políticos. Essa CPI foi muito pesada. Logo depois, então, eu criei e presidi a CPI dos cartões de crédito.
encarando então todos os bancos neste país. Naquela época, a taxa de juros estava, do cartão rotativo, em torno de 845% ao ano. Nossa Senhora. Eu consegui reduzir isso para 200 e poucos por ano. Mas a grande vantagem dessa CPI é que o Banco Central... E muita gente não sabe disso, não né? sabe. O pessoal tem memória curta. Essa CPI, por exemplo, o presidente Temer já estava na presidência e a gente tinha um bom relacionamento, e o presidente do Banco Central foi até ao meu gabinete perguntar o que eu sugeria para mudar esse quadro do sistema de cartão e essa taxa de juro exorbitante. Eu disse, olha, se a gente acabar com esse cartel, porque na época, Silvio, era 5 bancos e 5 bandeiras, né, que era Visa, Elo, Mastercard, né, era só 5. Então aí o presidente do Banco Central baixou 2 resoluções permitindo então que fintechs entrassem nesse segmento de cartões de crédito. Hoje nós temos várias, né? Você abre ali pelo mais de 5 celular. mil. Então, mais de 5 mil. Então, isto, graças a Deus, foi um fruto desta CPI, que eu também escrevi um livro. E também sobre o Sistema S, que é o problema da mão de obra neste país. O Sistema S que foi criado para dar cursos técnico-profissionalizantes gratuitamente para o nosso povo, não estava fazendo. Então, foi um embate duro, mas hoje, graças a Deus, o Sistema S está dando esses cursos gratuitamente e tem muitos jovens aí que estão tendo a oportunidade, então, de entrar no mercado de trabalho. Eu quero aproveitar esse assunto que a gente entrou aqui da época do seu mandato como senador para até tirar algumas dúvidas sobre política, né? Mais sobre como é que são as entranhas da política, né? Quando o senhor entrou lá, era do jeito que o senhor imaginava mesmo? Era menos grave ou era pior do que o senhor imaginava, assim? Como é que é o cenário ali dentro do Congresso, né? Porque o Senado e a Câmara formam o Congresso. E praticamente tudo ali é uma via de mão dupla, né? Ali o Senado aprova uma coisa, vai para a Câmara, que aprova ou não aprova, e volta para o Senado e vice-versa, dependendo da iniciativa do projeto. E tem muitas negociações, tem muitas questões que tem realmente os bastidores ali. Às vezes não é fácil você aprovar um projeto. As pessoas pensam que é só, botou o projeto lá, aprovou. Tem coisas que ficam décadas lá e não sai do lugar, né? Como que foi para o senhor a visão do empresário que chegou lá no meio da política? Ô Silvio, é muito pior do que eu imaginei. No Congresso Nacional, principalmente na minha fase de senador da República, parece que esse Congresso era um pouco melhor. Nós temos hoje políticos bons ali no Congresso, mas o número, eu diria que quase insignificante. Então você acha que piorou de lá para cá? Muito, mas piorou muito. Ali é um jogo tão somente de interesses. Por isso é que o nosso país se encontra nessas condições. Aquele projeto das 10 medidas contra a corrupção, eu sou o autor daquele projeto. Eu tenho dito que não existe nenhum bandido hoje na política brasileira que não foi eleito pelo voto popular. Nenhum. Ah, mas ele comprou, mas foi eleito com voto popular. As pessoas tinham a opção de vender ou não vender o seu voto, né? É aí que nós vamos rodar o Estado, Silvio, e oportunidade como esta que você está nos dando aqui agora, para a gente conversar com os nossos eleitores, dizer a eles o seguinte: a responsabilidade do seu voto é muito grande. O voto de qualquer eleitor nosso, daquele mais simplesinho do canto de rua ou do cantinho do nosso estado, tem o mesmo valor do voto do Fernando Henrique Cardoso. Então, os nossos eleitores precisam ter um pouco mais de responsabilidade, pesquisar um pouco mais antes de escolher o seu representante, seja o vereador, seja o prefeito, seja o deputado estadual, seja o federal, seja o senador, seja o governador, seja o presidente da República. E valorizar o voto, né? Porque quando se resume a decisão do eleitor no voto, a pessoa... Por isso que ele vende o voto às vezes, né? Ele coloca o voto como se fosse um objeto, como se fosse uma taça dessa aqui.
E, na verdade, o voto é o sinônimo de decisão. Você está vendendo a sua decisão, né? Nós precisamos, Silvio, igual você que foi candidato em 2024, Isso. nós precisamos de gente nova na política, sabe? Nós precisamos. E nós precisamos levar essas mensagens para os nossos eleitores. Nessa minha caminhada, eu encontrei jovens, até muito bem apresentados, me pedindo dinheiro, dizendo que iria votar em mim, botava a família para votar. E eu falava, jovens, você vale muito mais do que isto. Mas, enfim, o problema, nós temos que conscientizar os nossos eleitores de que o voto é uma coisa muito séria e que ele precisa. Eu não me esqueço que, numa caminhada em 22, uma senhorinha, eu falando para ela que ela precisava pesquisar a vida do candidato antes dela votar, ela me disse, olha, mas o candidato não tem uma estrelinha na testa. Eu disse, é verdade. Só que as coisas mudaram. Chamei ela pelo nome, não me lembro mais, e disse, a senhora tem um celular na mão? Ela disse, eu tenho. Então pronto, joga o nome dele no celular que a senhora vai ver se ele tem uma estrela na testa ou se não tem. Você tem processos na justiça, se tem notícias sobre ele, se tem elogios, se tem então, essa internet, projetos aprovados. Essa internet maravilhosa que chegou aqui para nós, Silvio, muito importante. Então, nossos eleitores agora, por isso é que os políticos estão descabelando. Os políticos estão muito preocupados com a eleição de 26, porque o nosso povo agora não é aquele eleitor do passado, eles estão antenados. Agora eles sabem quem é quem. Tem acesso à informação muito fácil, né? Muito Inclusive, tem pessoas da política, né, que estão tentando diminuir o acesso à informação, né, na internet, restringir os meios de Claro, é informação. interesse da classe, né, que não leva informação. O senhor acha que essa era do precisa de dinheiro para ganhar a eleição, essa era está acabando? Acredito. O senhor acha que 2026 já vai ser diferente? Acredito. O Bolsonaro, com toda a ignorância dele, né? Ele mostrou para o povo brasileiro que é possível ganhar uma eleição para presidente da República no primeiro mandato dele, né? Na eleição de 2018, ele ganhou levando informações, né? E aqui também nós tivemos aqui na capital, agora em 24, uma prova muito interessante sobre isto. Você vê que o grupo da deputada Jânade era um grupo gigantesco, né? Com o governador, com o ex-presidente Bolsonaro, 2 senadores, 6 deputados federal, 18 deputados estadual e vários vereadores, um rio de dinheiro, e de repente o Eduardo Siqueira, ele e o celular, virou prefeito da capital. Então, o nosso povo hoje está antenado. E esse é um dos motivos que me leva a acreditar na política, que me leva a acreditar que é possível a gente governar esse Estado a partir de 27. Então, o senhor tem essa pretensão, o senhor já se coloca como pré-candidato para governo? Sim. Você me perguntou, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, o que me move hoje estar na política, Silvio? Hoje eu estou com 65 anos de idade, conforme eu disse, vim do Cabo da Enxada, mas hoje um homem bem sucedido na vida, graças a Deus, né? Uma família consolidada. Agora era hora de eu aproveitar um pouco de tudo que Deus me concedeu. Mas não dá. Meu pai dizia lá na roça que depois da meia-noite não escurecia mais. E a gente acreditava, porque a gente olhava para o tempo quando dava meia-noite e não escurecia mais. Mas na política brasileira, especialmente no Tocantins, escurece. Desde 2006, nenhum governador conseguiu concluir o seu mandato. Olha que absurdo! Está se falando que o governador atual não concluirá o seu mandato, que isso é uma pena. Eu, que cheguei a pedir voto para o governador Vanderlei, eu espero que ele conclua esse mandato, porque isso é muito ruim para o Estado. Então, essa situação hoje
do sistema político do nosso país, especialmente aqui do nosso estado, isso me move. A corrupção, Silvio, tomou conta do nosso estado. O problema maior da corrupção, eu gosto de fazer esse comentário sempre, não é só a subtração do dinheiro público, é o desperdício. Porque para subtrair 1 milhão, é desperdiçado 9, 10 no processo. É a má gestão. Exatamente. As duas coisas caminham junto. O Silvio e os nossos ouvintes, a Fundação Getúlio Vargas e Fiesp disse que a corrupção no país, e aí eu trago aqui para o nosso Tocantins, gira em torno aí de 1,8% a 2% do PIB. Se nós pegarmos, então, o PIB do Tocantins em 2024, foi em torno de 61 bilhões de reais. 2% disso dá 1 bilhão e 200 milhões de reais de corrupção em 2024. É muito dinheiro num ano. Isso é dinheiro para construir 18 mil casinhas, casas boas, para o nosso povo. É metade de todo o orçamento da Prefeitura de Palmas, né? A metade. Então, essa corrupção, junto com essa má gestão que você acabou de colocar, não é? O governo tem 5 milhões, tem uma obra de 100 milhões, por exemplo, mas ele só tem 5. Ele, então, inicia essa obra e faz o fato político. E depois, então, essa obra para. Em 2016, quando o presidente Temer assumiu o governo, eu criei uma comissão provisória para analisar as obras inacabadas no Brasil. Eu acredito que hoje deve ter algo em torno de 2 trilhões em obras inacabadas no Brasil, indo para o ralo. 2 trilhões. 2 trilhões. Só que no Tocantins nós temos dezenas e dezenas de obras paralisadas. E aí, na época, eu conversei com o presidente Temer e a gente, então, lançou a conclusão de 2.000 e poucas obras na época. Então, esse é um outro grande problema no estado do Tocantins. Além dessa corrupção que tomou conta do nosso povo, que corrói o dinheiro do trabalhador. Isto é fato. Essa má gestão é danosa tanto quanto a corrupção. E com isto... a gente teve até um fato recente, né? A ponte do Estreito que caiu há décadas. Essa ponte já vinha sinalizando, né? E ficava lá até a hora que caiu, tirou vidas, gerou problema econômico gigantesco. E ninguém é culpado, né? Até agora ninguém foi culpado da ponte ter caído e ter morrido ali, várias vidas ter ido embora. Ninguém é culpado. Aí, para você ver, décadas e ninguém tomou uma providência. E aqui em Porto, o atual governo entregou uma ponte e foi rápido, se você parar para pensar. Dá para fazer, porque a ponte aqui... Eu acho que essa ponte deve ser mais ou menos a mesma... Ela foi iniciada em 2014, se não me falha a memória. Foi em 2014? Foi 2014, né? Um começa, o outro não quer terminar, e enfim. Por exemplo, o hospital lá do Gurupi, um dinheiro lá de uma senadora de longa data, até hoje está paralisado. Então, Silvio, o problema hoje dessa falta corrupção. De dinheiro não é para terminar a obra. Não é. Se a gente for falar, então, da segurança, da saúde... E vamos falar, eu já estou aqui para perguntar. Isso é um privilégio para mim eu poder falar. Mas, então, hoje o problema do nosso estado de Tocantins é muito grave, porque esta corrupção e esta má gestão, ela judia do nosso povo. Já que a gente está falando de política e da pretensão que o senhor tem de governar esse estado, se assim tudo se encaminhar, e eu creio que o senhor está trabalhando para isso, qual que é a sua visão? Eu tenho as 3 pautas que as pessoas mais se preocupam atualmente, né, dentre as várias, que é segurança pública, saúde e educação. O senhor pode começar na ordem que o senhor quiser. Qual é a sua visão e o que o senhor tem de pensamento assim, para se realizar nesse estado sobre segurança pública, saúde e educação? Silvio, acho que eu não te respondi, né? Você me fez a pergunta, o que me move a estar na política, né? Então, quando eu falo dessa corrupção, quando eu falo dessa impunidade, por exemplo, o grande problema deste país
é o foro privilegiado. O foro privilegiado, ele blinda esses políticos corruptos. Se você ver os números de processo no Supremo Tribunal Federal e as decisões condenatórias, é uma coisa vergonhosa para o nosso país. A outra coisa também que acaba com a gente, que agora um projeto foi aprovado na CCJ, que acaba com a reeleição. Se a gente for analisar o problema da reeleição no Brasil, é uma coisa interessantíssima. Aí está o cerne da corrupção, está exatamente nessas reeleições e eleição de 2 em 2 anos. Tá. Mas então, te respondendo, o que me move hoje esse homem tão estabilizado na vida, né? Agradecendo sempre a Deus, o que me move é a indignação. O que me move é a indignação. Ataíde, mas você quer roubar? Jamais, jamais essas mãos aqui serão sujadas. No Senado Federal me ofereceram 20 milhões de propina para eu não publicar um livro, eu fui para a tribuna. Esses dias alguém falou assim, se você virar governador, você vai tirar esse patrimônio quase bilionário que você tem do seu nome? Eu falei, como? Ué, que loucura é esta? Ah, não, mas um governador anterior tirou o patrimônio. Eu falei, não, mas aquilo é outra história. Para não responder pelo que faria depois, né? Tá, mas então você está atrás do poder. O poder, sem hipocrisia, ele agrada, Silvio. Mas ele é efêmero. Um homem igual eu não quero nada com poder, sem demagogia nenhuma. O nosso propósito é governar esse Estado. Eu sei que eu não vou acabar com a corrupção, mas eu vou trazer ela muito para próximo de zero. E vou pegar pessoas como você, de repente, que está fora da política, vir para dentro da política, a gente mudar esse quadro que está aí. Mas eu volto a repetir, tem gente boa na política tocantinense, mas é pouca gente, viu? Muito pouca. Então, dar esse pontapé para a gente mudar esse quadro. Porque desse jeito, Silvio, isso aí. nós precisamos industrializar esse Estado. Sim. Nós precisamos industrializar esse Estado. Mas o que impede, às vezes, essa industrialização e que passa pela corrupção, que passa por não dar liberdade ao povo. Porque a industrialização melhora a economia do Estado. Melhorando a economia do Estado, as pessoas vão ter mais riqueza, mais produtividade. Gera renda. E ela vai ter liberdade, ela não vai depender de políticos, de projetos sociais e tudo mais. Mas aí o senhor falou sobre tem gente honesta na política, sim, mas é pouca. O senhor acha que a pessoa que entra no Senado, na Câmara de Vereadores aqui da capital, do interior e da menor cidade do Tocantins, ou na Assembleia Legislativa, entra uma pessoa lá, correta, honesta, que tem vontade de trabalhar, o sistema abafa essa pessoa e os interesses dela? Ou o senhor acha que dá sim para fazer alguma coisa, tendo um pouco mais de coragem e de força de vontade? Essa pergunta sua é muito interessante, né? Olha, ele era honesto, mas ele entrou na política e ficou desonesto. Não, não é bem isso não. Não é bem isso não. Se você tem caráter, se você tem um propósito na política, de entrar na política para servir as pessoas e não ser servido. Eu passei 7 anos dentro do Senado Federal. Ali eu fui crucificado o tempo todo. Saí com as mãos limpas. Então, nós precisamos mudar esse conceito. Esse conceito, primeiro, de que todo mundo é ladrão que está na política. Nós temos que mudar esse conceito. Segundo, ele é honesto, entrou e ficou desonesto. Nós também temos que mudar isso. Mas ali já tinha uma sementinha, né? Mas isso tinha uma semente, já tá no DNA dele. Então nós temos que trazer pessoas sérias, pessoas honestas para a política. Aí sim a gente consegue mudar esse quadro. Porque a coisa realmente está muito ruim, né? É difícil industrializar um estado igual ao do Tocantins. Industrializar, eu falo, não só indústria, mas assim, outras frentes de negócios, né, que possam trazer mais renda e liberdade para o cidadão. É difícil mesmo fazer isso ou não? Silvio, você me permitiu aqui agora eu falar sobre o nosso estado do Tocantins, que eu conheço do Cabo da Enxada. E vou te responder no final. Tocantins com 277 mil metros quadrados de terras.
80% são planas e férteis. A segunda maior bacia de água doce do Brasil. É um estado grande, né? 270 mil quilômetros quadrados de terra. E a população pequena. 1 milhão, 1 milhão e meio. 1 milhão e 600. Nós temos a maior ilha fluvial do mundo. Nós temos aqui um subsolo extremamente rico em pedras preciosas e minérios. Nós temos aqui um turismo ecológico e religioso para ser explorado. Logisticamente, nós estamos no centro do Brasil. Nós temos uma pecuária hoje em torno de 10 milhões de cabeças de bovinos. Devemos ter colhido este ano, incluindo aqui a agricultura familiar, algo em torno de 10 milhões de toneladas de grão. Nós temos um povo trabalhador, nós temos um povo honesto. Nós temos uma ferrovia na porta, nós temos uma rodovia, que é a 153 na porta. Nós temos a ferrovia, a FIOL, que está vindo da Bahia, que vai passar pelo Tocantins. Ou seja, o nosso Tocantins ele está preparado para receber qualquer empresário de qualquer canto do mundo. Alguém um dia me perguntou, mas o que é que o Tocantins tem para oferecer para os grandes empresários, as grandes indústrias? Eu disse, olha, tudo. Tudo. Tá, mas então por que o estado do Tocantins até hoje não tem chaminés? Por que esse estado ainda não se industrializou? Eu falo com muita rapidez e com muita convicção. Nós não temos segurança política. Desde 2006, nenhum governador concluiu seu mandato. Nós temos um tribunal novo, com 36 anos, considerado o tribunal mais corrupto do Brasil, caminhando para 10 desembargadores afastados por venda de sentença. Então, nós não temos segurança jurídica. E agora, para acabar de judiar, a mão de obra muito precária. Portanto, Silvio, o grande empresário não vem empreender no Brasil, empreender no estado do Tocantins, mesmo diante de todas essas riquezas que nós temos a oferecer a eles, eles não vêm. Falta estabilidade política, jurídica e a mão de obra. O senhor falou num gargalo aí que é a mão de obra, né? Além do que a gente já sabe, que é a corrupção, que é toda essa questão de insegurança jurídica e política, a questão da mão de obra. Isso é uma solução que a gente precisa importar profissionais ou dá para resolver com o próprio povo tocantinense? E como que seria feito isso? Dá para resolver. Porque o pessoal reclama muito, todos os empresários que vêm aqui, empreendedores ou às vezes até profissionais liberais, sempre tem uma reclamaçãozinha sobre a questão da qualificação da mão de obra ou do interesse e tal. Isso passa por salários melhores ou passa, na verdade, por formação das pessoas que para entrar no mercado de trabalho? Formação, Silvio. Eu tenho dito, tem que ter menos faculdade, mais cursos técnico-profissionalizantes para esses jovens. Tem muita gente com diploma e sem trabalho, né? 23% dos jovens que saem da universidade estão desempregados. Isso prova que o sistema de curso superior universitário não está capacitando esses jovens para entrar no mercado de trabalho. Agora, quando você pega um jovem que concluiu um curso técnico profissionalizante, esse índice vai para 90% de chance dele entrar no mercado de trabalho. Mas aí, voltando, Silvio, no quesito industrialização desse Estado, além dessas 3 coisas que eu coloquei, que é a insegurança jurídica, política e a mão de obra, o problema maior é de gestão. Nós precisamos de um projeto de incentivo fiscal para trazer esses empresários, mas um projeto sério, um projeto competente, um projeto que realmente atrai esses empresários para o Estado. Aí me perguntaram um dia, mas você é capaz de baixar impostos? Eu disse, sim, eu sou economista, eu sou contador, eu sou tributarista, sim. Ah, mas o Estado vai perder com isso? Não.
Veja só, Silvio, você pega um empresário, traz ele aqui e fala, olha, você vai ter 10 anos de isenção de ISSQN, por exemplo. 10 anos. Mas você vai instalar aqui na nossa capital e você, então, vai gerar, então, 100 empregos direto. Você faz esse acordo comigo? Faço. E qual vai ser o salário médio desse trabalhador? 2.000. Mas ele paga outros impostos como ICMS, né? Não, Entre mas outros. até que eu não estou olhando por esse ângulo. Ou seja, Porque ele vai produzir uma coisa que não era produzida, que não pagava nada, ele vai ter uma isenção de um lado, mas ele vai pagar impostos de outro mas também. vamos falar sobre o fora emprego? os empregos também. Vamos falar sobre o emprego. Então, esses 100 funcionários vão ter um salário, vamos supor, aqui, de R$2.000. Então, esse empresário vai pagar, então, R$200.000 de salário para o nosso povo. Então, gerou emprego, gerou renda. Esses R$200.000, ele vai para onde? Para a economia local. Vai para a economia local. Vai ser local. injetado direto no Indo para a comércio. economia local, gera o quê? Imposto. Né? Ou seja, o Estado, o município não perde. Agora, E tem gente pra que isso- fala isso como uma coisa negativa, né? De você isentar alguns impostos para um empresário que vai trazer toda a planta industrial dele ou empresarial dele para o município ou para o estado. E aí falam como uma coisa negativa. Ah, tá beneficiando o rico. Não. Só que não. eu até já discuti isso aqui em outro episódio com um empresário. Cidades pequenas que não tem absolutamente nada, depende 100% da prefeitura da cidade para emprego, né, contratos e tal, e nada cresce naquela cidade. A população 4.000 habitantes, 5.000 habitantes, 20, 30 anos e não sai do lugar. Só que se vier uma empresa para lá, mesmo com isenção ou não, ela vai gerar, né, um círculo econômico local que vai aquecer a cidade, né? E aí começa a melhorar na questão imobiliária, na questão comercial, de prestação de serviço, gera toda uma cadeia, né, de produção e de distribuição de recursos ali localizados. E as pessoas não veem isso, né? Ô, Silva, agora você mexeu comigo mesmo. Eu conheço 139 municípios do nosso estado, um por um, e já passei por eles aí praticamente 2 dezenas de vezes. Os nossos municípios aqui do Tocantins, interessante, com rara exceção, eu diria que aí em torno de 80%, o nosso povo daquele município perdeu, inclusive, o brilho dos seus olhos. Ali vive de um tal de FPM, que é o caso aqui do estado também, vive de um FPM e vive ali do comércio local. Ou seja, recebeu o salário, né? O emprego, quem emprega, na verdade, é a prefeitura e a Câmara de Vereador, pega o salário, vai ali, arruma o pneu da bicicleta. O caboclo que arrumou o pneu da bicicleta chega numa lojinha, compra uma blusa com esse dinheiro, a pessoa da blusa vai ali no restaurante e almoça. Essa é a economia do município, dos nossos municípios. Mas que dia que esse município vai crescer? Nunca, nunca. E aí o que nós temos que fazer, que é o que você falou? Nós temos que levar empresário para lá. Tá, mas é fácil levar o empresário para lá? Não é difícil. Não é difícil porque o nosso município é muito rico. Se você me falar um nome aqui de um município, eu vou te falar o que ele tem. O que ele tem para oferecer para os nossos empresários. Então, mas aí vem o quesito gestão. Né? O governador do estado, junto com o prefeito, tem que querer. E aí consegue, então, levar esse empresário para lá, para gerar emprego e renda para o nosso povo. E aí muda toda a economia, todo o conceito de morar e viver do nosso povo. A gente tem falado sobre prefeitura, governo, empresário, e uma coisa que eu gosto de esclarecer para a nossa audiência, né, para a população, que muitos não têm essa percepção. Ele fala político, 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 mas ele não sabe que há uma diferença entre o legislador e o executivo, né? O político que está atuando no legislativo, que seria o deputado, o vereador, o senador, ele faz leis, ele está lá, ele não constrói nada, vamos dizer assim. O que constrói e que gere, né, que faz a gestão da cidade é o prefeito, e do estado é o governador, e do país é o presidente, em tese, né? Em tese não, é isso, né? Legalmente é isso. E na prática também. Então, o perfil do político do executivo, que vai fazer um bom trabalho,
e do político do legislativo, eles são completamente diferentes, se a gente for por esse aspecto. Um é mais de gestor mesmo ali, Então, o senhor como empresário, o senhor acha que o perfil do governador ou de um prefeito, ele tem que ser mais estilo do empresário mesmo, ou isso não faz diferença? Um bom político que tem uma carreira, né, porque o pessoal trata como carreira política no legislativo, ele pode ser um bom governador, um bom prefeito, ou o senhor acha que é mais o perfil do empresário, do gestor, do administrador? Seria muito bom se nós conseguíssemos, né, ter gestores vindo principalmente da iniciativa privada. Por exemplo, o caso de Minas Gerais, o Zema, está fazendo uma belíssima de uma gestão. Mas, Silvio, o sistema político brasileiro, ele é um presidencialismo de coalizão. Ataíde, o que isso é? O executivo executa com a participação do legislativo. Entretanto, hoje virou uma confusão entre os poderes enorme. Isso eu posso falar com conhecimento. Que confusão é essa, Taíde? E aí a gente traz para o município também. Tá? Eu vou falar do Congresso Nacional e da Presidência da República, mas você pode trazer para o município que é os mesmos modos. O Legislativo acha que está legislando. Não está. Quem legisla é o Poder Executivo através de medidas provisórias. Eu tenho quase 200 projetos no Senado Federal. Nenhum aprovado até hoje pelo Congresso. Foi aprovado no Senado, mas está preso na Câmara. Então, o Legislativo... E as pessoas atribuem essa culpa ao próprio, o próprio autor do projeto, né? Você não aprovou nenhum projeto, mas você precisa de 513 deputados e 81 senadores para aprovar, então, né? O Legislativo acha que legisla. Não legisla. Quem está legislando é o Poder Executivo com medida provisória. Pois bem, e o Poder Executivo acha que está executando? Também não. Quem está executando é o Poder Legislativo através dos seus deputados federais, senador da República, que são ministros de Estado. Né? No governo atual, me parece que a gente tem 11 deputados federal e senador ministros. Tá. E o Poder Judiciário acha que ele está executando as leis? Também não. Ele está executando e legislando. Ou seja, essa bagunça toda é que deixa o nosso país como ele se encontra, não é? Esses poderes que deveriam ser autônomos, independentes, cada um executando. E aí, quando você chega no município, é do mesmo jeito. Não é? Cada vereador tem uma secretaria. Cada vereador indicou ali um secretário, 2 secretários, 3 secretários. É uma coisa interessante. Isso não funciona. Nós precisamos mudar isso aí. E o prefeito acaba tendo, em alguns aspectos, ele manda tudo, só aprova aí, né? E não há uma... Eu vi um vídeo interessante anteontem, que num município aí, em outro estado, o presidente, aliás, o líder do partido, né, que era do lado do prefeito, teve que sair, teve uma confusão lá com o jornalista, teve que sair, e os outros vereadores ficaram esperando para saber o que ia votar. E ele queria aprovar 33 cargos novos para, né? E aí a oposição, que eram só 2 vereadores, queriam baixar para 7. Uhum. E aí, como os outros ficaram esperando, tudo que eles votavam favorável, os outros votavam contra. E se eles votassem contra, eles votavam favorável. Aí o vereador da oposição viu que o líder não estava lá e os outros nem liam o que estavam votando. Ele votou a favor, aliás, ele votou contra reduzir para 7 cargos, os 33 que foram propostos pelo prefeito. E aí todo mundo votou a favor. E o que o prefeito queria, que eram os 33 cargos, foi aprovado 7 cargos. E aí só depois de aprovado é que eles caíram a ficha, né? Você vê que nível que chegou o nosso país, né? De ignorância do legislador municipal, de sequer prestar atenção no que ele está votando. Por isso que eu escrevi esse livro que eu trouxe para você, que é Vereador Capacitado, Mandato Eficiente, né? Mas o problema político do nosso país, nós precisamos trazer para a sala de aula, nós precisamos trazer informação sobre política.
Nós temos que falar com nossos jovens sobre política. Nós temos que falar sobre educação financeira, que você colocou para mim, eu gostei muito, né? Educação financeira. Por que não educação sexual também? Não é? Nós precisamos trazer isso para a sala de aula. O pessoal acha que, o senhor falou uma coisa interessante, o pessoal acha que planejamento familiar é fazer aborto. Não. E planejamento familiar é você evitar ter uma gravidez indesejada, né, naquele momento. Às vezes você está planejando para daqui 10 anos e você não teve planejamento, né? E isso é falta de educação mesmo. Educação... Nós temos que levar isso para a sala de aula, né? Nós precisamos. Silvio, mas o que mais me motiva a estar na política, e eu ainda não tinha te respondido, é exatamente isso, a indignação de ver um Estado rico como o nosso, né? Do jeito que se encontra. O nosso povo, às vezes, não tem informação e não vamos levar. 50% da arrecadação aqui vem do Fundo de Participação dos Estados. Ou seja, algo em torno de 6 bilhões e 500 milhões vem da União. Os outros 6,5 bilhões de arrecadação própria, 35% disto vem do combustível, especialmente utilizado no agronegócio. Mas 25% dessa arrecadação de ICMS vem do varejo, vem dos atacarejos, do supermercado, 25%. E depois vem energia elétrica. Pois bem, se a gente então tirar esses 35% mais arrecadação de energia elétrica, desses setores que não geram emprego e renda para o nosso povo, você vai ver que nós estamos realmente no caminho errado. O sistema indústria aqui não gera 10% de impostos para o Estado. Ou seja, nós não temos chaminés, nós não temos indústria nesse Estado. Esse é o grande desafio. Você quer ver uma história muito interessante? É o Bico do Papagaio. Conheço muito bem aqueles 24 municípios ali. Você passa hoje, você passa daqui 5 anos, 10 anos, está a mesma coisa. Agora, pelo menos, veio um mundo de emendas parlamentares e saiu asfaltando tudo, asfaltou até pasto. Então, isso foi bom, porque pelo menos o nosso povo tem asfalto. Melhora o ir e vir da população, né? O ir e vir da população. Mas você percebe que o município não avançou nada economicamente, que a vida do nosso povo não melhorou ao longo desses 30 Utilizar essa anos. Infraestrutura dessas vias para deslocar produção e riqueza para um lado e para o outro, que deveria ser o que devia estar acontecendo. Então, a história do Bico, especialmente, e nós vamos falar sobre a saúde, eu vou falar sobre o problema de saúde no Bico. Essa história do Pedral lá de São Lourenço, que é da hidrovia, que liga, então, ao porto ali de Praia Norte, aquilo ali vai gerar 10 mil empregos direto para o nosso povo. Aquilo ali muda toda a história do Bico do Papagaio. Mas o interessante é que tem muitas coisas contras. O IBAMA agora acabou de aprovar a derrocagem. Eu concordo com o IBAMA. Só que o projeto que foi aprovado, eu falei isso na tribuna muitas vezes, projeto errado, porque vai derrocar os 143 metros da largura do rio. Isso com certeza vai trazer problemas ambientais. Na época eu fui estudar a história do projeto e eu cheguei à conclusão, buscando informação com pessoas que conhecem, que basta derrocar 30 metros do rio. O impacto ambiental será muito menor. É mínimo. Um projeto de 2 bilhões de reais vai cair para 300 e poucos milhões de reais. Então, nessa época de seca, as barcaças então passam uma atrás da outra. Chegando lá embaixo, então, elas se juntam. Prejuízo nenhum para esse transporte marítimo. E no tempo das águas, as barcaças então passam por cima. E o ecoporto de Praia Norte, aquilo ali vai gerar algo em torno de 10 mil empregos direto
para o bico do papagaio. Agora, para isso tem que ter vontade, coragem Parece que e compromisso para fazer. o poder público parece que, via de regra, ele tem um tempo mais lento, né? Não é tão ágil quanto a iniciativa privada, né? Você acha que isso se deve a essa falta mesmo de vontade do poder, do gestor ali, ou é a burocracia que é demais? Ô Silvia, é a coisa que está errada demais. Esse é que é o negócio, né? Ah, não, vamos levar festa para o município. Vamos levar o cantor tal, vamos levar o outro, que é festa. Aí é rápido, né? É rápido, é rápido. Levar alegria para o nosso povo é muito importante. É muito importante. Eu não tenho nada contra os shows. Mas que seja uma alegria permanente, né? E não uma vez por ano e deixar o resto do ano todo mundo com a cara de tristeza por falta de renda, de emprego, de... A maior cidadania que uma pessoa pode ter é o emprego. Eu sou um gerador de emprego. Eu já passei dos 80 mil empregos de carteira assinada neste país. Então nós precisamos continuar levando alegria para o nosso povo, mas tem que levar também desenvolvimento. Mas para isso precisa de competência. Precisa de competência. E uma certa vez alguém me perguntou, Thaís, o que é competência? Eu disse, competência é o ato da repetição. Então você pega respeitosamente aqui o nosso governador atual, Vanderlei, nunca gerou um emprego na vida. Nunca trabalhou na vida. Como é que isso pode dar certo? Não tem como, Silvio. Como é que você vai administrar um Estado com um PIB de 60 e tantos bilhões de reais, quase 50 mil funcionários públicos, um Estado continental como esse? Não tem como, tem que ter competência. Ah, já que eu não tenho competência, pelo menos eu vou então arrumar alguém para montar uma grande equipe para mim, uma boa equipe. Ok, está resolvido o problema. Mas cadê essa equipe nesses últimos anos? Cadê essas equipes? Né? Eu chego até a brincar sobre a corrupção nesse Estado. Parece que nós estamos vivendo aqui um parlamentarismo, né? Cada governador tem um primeiro-ministro que administra ali a arrecadação de propina, né, nesse Estado. Então, o problema hoje desse Estado, para a gente industrializar ele, tem que ter alguém com competência, com responsabilidade, com vontade, acima de tudo, de fazer as coisas. Por exemplo, dinheiro tem, e é muito dinheiro. Você me perguntou sobre o problema da saúde, da segurança e da educação. É dinheiro demais, Silvio. A educação, em 2024, veio para cá 2 bilhões e 300 milhões de reais para a educação. Mas espera aí, está faltando professor, está faltando fazer concurso para professor. Correto. Eles não querem fazer os concursos. E os concursos que foram feitos, essas pessoas que passaram no concurso estão aguardando ser chamados para trabalhar. Isso é ruim até para a previdência dos próprios servidores, né? Porque está deficitária. Ruim para a Previdência, esse tal de RPPS que eu conheço bem. Está aposentando mais gente do que está ficando na ativa para pagar. Isso vai estourar, isso vai estourar. E aí você me pergunta, Thaídes, por que então que eles preferem não fazer o concurso público? Por que que eles preferem não convocar já os concursados? É muito fácil de explicar. Se fizer isto, atrapalha os favores políticos, né? Porque aí pode então dar 100 cargos para um deputado estadual, mais 100 para um deputado federal, montar toda uma estrutura para permanecer no poder. Ou seja, ao invés de contratar então professores, contrata-se então cabos eleitorais. E aí está o problema da nossa educação. Indo para a segurança pública, que é sua área, e o que o nosso estado do Tocantins, graças a Deus, os homicídios não estão tão elevados. Graças a Deus, porque isso aí é Deus na causa mesmo. Não é querendo puxar a brasa para a sardinha, mas a Polícia Militar aqui faz um excelente trabalho, né? E a Polícia Civil também. Mas
mais pela questão da pessoalidade, né, do policial que quer... E também que a população é baixa, né? Silvio, mas assim, é pouca, a população não é tão grande assim a ponto de gerar um caos, né? não, mas olha só. Mas está faltando efetivo. Não, mas olha só. Quando eu falo que, graças a Deus, a taxa de homicídio, assaltos, etc., no Tocantins é pequeno, eu não estou aqui só para agradecer a Deus, não. Espera aí. Nós temos hoje aqui bons policiais, seja militar, seja civil. O problema é o efetivo. Nós deveríamos hoje ter no Tocantins algo em torno de 10 mil policiais militares. Nós temos 3.800. Em 2004, eu fui policial militar aqui no Tocantins. Em 2004 eu entrei na polícia. Tinha 4.250 policiais. Em 2004. Hoje nós temos menos de 4.000 na ativa. Isso está errado. A perícia mesmo. O último concurso foi em 2014. De 2014 para cá, aposentaram mais de 100 peritos. Nós temos 200 e poucos. Caiu pela metade. Hoje nós temos metade dos peritos fazendo o dobro do trabalho que fazia 100% do efetivo 10 anos atrás. Tem 11 anos sem concurso. Mas aí vem a pergunta, então. Por quê? Por que não faz concurso? Por que, então, que não aumenta esse efetivo para 10 mil policiais militares? Aí como é que esse cara não vai adoecer, esse policial? Porque ele está fazendo o trabalho de 2, está recebendo por 1 e não tem expectativa nenhuma, está adoecido, né? E aí é ele que está lidando com a população. Se você me permitir, eu vou falar sobre isso que eu também acompanhei de perto. Mas por que, então, que não faz o concurso público? Porque esse dinheiro para contratação de policiais, para a gente colocar na rua, para fazer a segurança do nosso povo, tem que contratar cabos eleitorais. Hoje, no Tocantins, nós devemos ter aqui algo em torno de 22 mil contratos. É claro que tem alguns que trabalham, mas a maioria são cabos eleitorais. Ô Silvio, eu já andei esses 4 cantos do nosso estado. Você vai ali no Sudeste ou no Bico, ali tem um militar, tem um sargento, sozinho, com um carrinho velho mesmo, não sei como é que está hoje, um carrinho velho, e ele faz a segurança de 4, 5, 6 municípios sozinho. Ou mais um soldado, ele não tem a mínima condição de trabalho. Delegacia, meu senhor amado, eu entrei dentro de algumas delegacias que eu olho e falo, meu senhor, isso aqui não pode, sabe? Um troço sem explicação. Então não tem condições de trabalho, não tem efetivo, não tem condições de trabalho, não tem delegacias. Por isso que eu falei, é porque Deus tem abençoado o nosso povo. Ataíde, mas isso se resolve? Claro que sim, claro que sim. Faz concurso, bota esse efetivo como tem que ter. É 10 mil policiais na rua? Por exemplo, a Polícia Civil. Nós deveríamos ter hoje um efetivo de 8 mil. Nós temos 3 mil e poucos. Tem não? Policiais civis. Tem não? Então me corrija. 1.500. É mesmo? Porque eu olhei uma parte de aposentados. Só tem 1.500? Você viu todos que já passaram pelo estado. Hoje tem 1.500 na ativa. Obrigado pela informação. Só para você ter uma ideia, quando eu entrei na perícia 16 anos atrás, nós tínhamos 2 peritos por plantão. Hoje nós temos 1 e tem lugar que tem que fazer plantão extra, o perito tem que fazer um plantão extra para poder não faltar perito. E nós somos 139 municípios. Não tem um perito para cada município. Aí, a regional de Araguatins, lá no Bico. Araguatins responde por 13 municípios. Fica um perito por dia para atender os 13 municípios. Todos os crimes que acontecerem num dia lá, é o único perito que vai ter que atender e deslocar, às vezes, 200, 300 quilômetros para atender a ocorrência, voltar para atender outra na cidade. É impossível, né, Silvio? E tá atendendo, mas o cara tá doente. Tá doente. Aí agora tem um outro lado, né? Esse policial que eu me referi aqui, que isso eu vi, né? Acredito que hoje o quadro não mudou, que eu estou fora da política já há 7 anos, eu estou há 3 anos sem rodar o estado. Tinha que ter 300 peritos pela lei. Tem 200.
Não, tem menos. Tem 150 e poucos peritos. Então, mas isso Tinha que ter 309. mas isso tudo é porque não tem dinheiro? Não, o dinheiro tem. O problema é que precisa contratar cabos eleitorais. O negócio é que tem que fazer favores políticos. Tá, então resolve o problema da segurança de que forma, Taíde? Aumentando esse efetivo, qualificando os nossos policiais, valorizando os nossos policiais e cobrando o resultado deles. Está resolvida a coisa, né? Está amenizado. A primeira parte já está sendo feita, que é cobrar. É cobrado pra caramba. Não, falta outra parte. tem, Né? mas o Estado tem que fazer a parte dele. A gente vindo, então, para a saúde, o quadro ainda se agrava mais. Né? Você vê que hoje, o sistema de saúde hoje do nosso Estado está na UTI. Nós não temos um hospital regional no Bico. Aquelas senhoras lá, elas saem para ganhar neném em Imperatriz. Muitas, inclusive, acontece o parto dentro de carro de amigo, de vizinho, ou às vezes de ambulância. Nós não temos um hospital regional dentro do Bico do Papagaio. Então está acontecendo o inverso. Mas espera aí, construção de um hospital, isso é coisa muito simples. Há médicos, hoje nós temos muito médico no estado do Tocantins e no Brasil, é só pegar e levar para lá. Isto é falta de vontade de fazer as coisas Tem gente que fala que não é nem a construção do hospital, porque às vezes já tem hospitais, mas não tem a infraestrutura adequada. Não tem a infraestrutura. Aí às vezes constrói o hospital, aí falta médico, falta enfermeiro e tal. Se pegasse a estrutura que já tem e consolidasse ela, porque o senhor falou aí que muita gente sai do Bico para ir ganhar neném lá em Imperatriz. É fato. E antes era o contrário, né? O pessoal vinha do Pará, do Maranhão e de outros estados aqui para o Tocantins, para utilizar a saúde do Tocantins. Isso, né? O HGP aqui em Palmas recebe gente de tudo quanto é lugar. Isso. Só que agora, pelo que o senhor falou aí... Que parece já é um problema. Já é um problema. Isso tem que resolver isso. E às vezes ampliar esse atendimento para vamos dizer assim, para as fronteiras, né? Para a borda, não sobrecarregaria aqui o centro do estado. Mas eu acho que já está acontecendo o inverso, já está indo daqui para outros estados não vindo mais. Há muito tempo. Nós temos um pequeno hospital no Bico do Papagaio. Não comporta a nossa população. A história de levar o pessoal de saúde para lá, isso é coisa também muito simples de se fazer. O Sudeste tem um hospital em Dianópolis, mas não atende a necessidade do nosso povo. Em Gurupi tem um hospital geral que iniciou lá em 2012, 2014, o hospital está até hoje sem conclusão, sol e chuva tomando conta, sendo que o dinheiro veio do governo federal e a parte que cabia ao Estado, que era 6%, tão somente, o Estado até hoje não colocou. Está lá o hospital sem funcionar. Agora lança o hospital de Araguaína, fez um movimento político extraordinário. Está lá parado porque o empreiteiro ainda não recebeu o dinheiro. O hospital HGP, em 2015, na gestão do Marcelo Miranda, eu pedi intervenção nacional. Não sei se você se lembra, o ministro da Saúde veio aqui à época. Se entrar dentro do hospital HGP, você adoece. Em 2015, 2016, durante esse período, nos corredores, eu falei com um garoto que estava há 48 dias com a fratura exposta no braço, esperando um atendimento médico. Há 48 dias. Hoje, se fizer uma visita ao hospital HGP, você adoece. Ataíde, mas isto é possível resolver? Claro que sim. Claro que sim. Nós temos que aumentar o nosso efetivo de médicos, nós temos que capacitar esses nossos médicos, esse pessoal da saúde, e nós temos que cobrar resultado desses médicos, dessa equipe da saúde. Que isso é um dever do Estado, está na Constituição.
a saúde, a educação e a segurança. E aí a gente avança um pouco mais, vai, por exemplo, para o saneamento básico. Qual governador que quer fazer obra subterrânea? Nenhum, isso não dá voto. Mas, em contrapartida, o nosso povo adoece e enche os hospitais. E quando chove, todo mundo vê, né? Não tem saneamento básico nesse estado. Não tem água potável para o nosso povo, Silvio. Não tem. Espera aí, Até, mas isso aí você está falando uma coisa muito difícil de se fazer. Claro que não. Esses milhões, esses bilhões que veio, por exemplo, de emenda parlamentar aqui para o nosso estado, parece que quase nada foi para saneamento básico. Vieram para asfalto, compra de máquinas, etc, etc, que isso é um negócio bom para o parlamentar, nós sabemos disso, não é? Então, esse é um outro problema que inibe a vinda do empresário para o nosso estado de Tocantins. Como é que ele vem para cá? Não tem água potável, não tem água encanada, não tem saneamento básico, ele não vem, não é? Por exemplo, infraestrutura. No Bico do Papagaio, nesses 24 municípios, só tem 2 locais que eu consegui descer com o meu jato. Hoje não dá nem para descer mais, porque o asfalto da pista de Araguatins e Tocantinópolis foi se soltando, então não dá mais. Tem que descer agora de Quinguer. Né? Mais interessante, Silvio, que desses 24 municípios, me parece que 14 ou 15 não desce nem aviãozinho pequeno. Não tem nem um aeroportozinho. Aí pergunta, o empresário vai empreender, investir nesse município? Claro que não. Não tem nem como ele descer lá com o avião dele para ver ali as riquezas que aquele estado, que aquele município tem. Conhecer então, onde ele potencialmente vai investir, né? Então o estado... Aí já causa uma péssima impressão logo na chegada, né? Então não, ele não vai. A verdade é essa. Ele nem vai, né? Não vai. Imagina um empresário descer aqui em Palmas, alugar um veículo para andar 300, 400 quilômetros para ir num local. Ele não vai. Um cara que tem uma estrutura, às vezes, de milhões, bilhões, ele não vai. Para poder investir esse dinheiro aqui. Ele vai aqui não tem infraestrutura. Como é que eu vou escoar minha produção? Esse é outro problema. Né? Investimento, Silvio, se você pegar os números, nós vamos levar essas informações para o nosso povo. Vou fazer uma perguntinha. A respeito de investimento. Não tem investimento. E se não tem investimento, não cresce. Eu quero fazer uma pergunta mais assim, específica e que tem a ver com tudo isso, mas tem a ver com a cultura do nosso povo. Que a gente sabe que, infelizmente, ainda tem algumas coisas que mais atrapalha do que ajuda. Bom, eu gosto da cultura brasileira, especialmente aqui da região norte, do Tocantins, que as pessoas são simples, as pessoas são muito amistosas e tal. É o lado bom, mas tem o lado ruim também da cultura, que diz cultura, mas é porque a gente vive nisso, né? A tradição, na verdade. Você acha que as pessoas têm, assim, foi ensinado para a nossa população a sentir raiva de quem é bem-sucedido, a sentir raiva de quem tem dinheiro ou do empresário, e isso atrapalha o próprio crescimento dela, né? Tem gente que fala que o ser humano é movido pela inveja, né? E muitas vezes isso pode ser bom, que a pessoa, poxa, eu queria ter aquilo ali correr atrás, e na verdade já não é inveja, é ambição. Mas aquele sentimento de inveja ou de falta de cultura mesmo, de ver que uma pessoa que está bem sucedida é porque ela correu atrás, independente se ela não teve tantas chances no início, ou se ela já nasceu num lugar mais favorável, que favoreceu todo o desenvolvimento dela, né, e ascensão econômica, social. Isso dificulta, às vezes, você lidar com a própria população para conscientizá-la de que ela precisa evoluir, melhorar tanto seus rendimentos, quanto a sua cultura, educação e a sua colocação econômica. O senhor sente isso como uma pessoa bem-sucedida que às vezes há dificuldade do povo lidar com o senhor? Não sinto. Eu discordo um pouco, Silvio. Com a chegada da internet, né, principalmente dessa inteligência artificial, eu percebo que o nosso povo, eles estão muito mais esclarecidos, não é? Essas pessoas bem-sucedidas na vida, fruto de um trabalho honesto, elas são, sim,
admirada pelo nosso povo. O que o nosso povo, principalmente o tocantinense, eles não gostam e eles não aceitam, de repente uma garota que virou influencer, né? E que do dia para a noite vira milionária. Isto eu percebo que esse sentimento negativo com essa pessoa que ficou rica do dia para a noite há no nosso povo, né? Outra coisa também, Silvio, é a classe política. Isto eu vejo muito claramente na nossa população, especialmente no nosso eleitor. O nosso eleitor está de olho nos políticos, inclusive, que têm mandato, que do dia para a noite viraram milionários e, às vezes, até bilionários. Esse político, o nosso eleitor não está gostando dele, não. Eu vi uma entrevista agora recentemente aí, numa rádio, que o cidadão perguntou para um político: da onde veio essa mega riqueza sua? Ele não deu conta de responder. Só que o povo já sabe da onde veio essa riqueza, não é? Então, eu não vejo. Agora, o que eu vejo que o nosso povo, principalmente das pequenas cidades, Silvia, deram uma certa acomodada, sabe? E é isto que eu vou balançar os nossos irmãos aí dos 4 cantos do nosso estado, principalmente os nossos jovens. Mostrar para eles que são capazes também de vencer na vida, de realizar os seus sonhos, seus projetos, poder crescer na vida e ajudar a sua família. Isso nós vamos rodar o estado fazendo isso gratuitamente. Fora da política, nós vamos ministrar esses cursos e vou lhe fazer um convite para você também participar de alguns encontros desse e você levar essa experiência que você tem, principalmente na área da segurança, para o nosso povo, viu, Silvio? Eu fico feliz com o convite e eu sempre gosto de trabalhar em palestras de forma voluntária nas escolas e universidades, até para chamar a atenção dos estudantes, né, dos jovens, para carreiras que às vezes eles não conhecem, ou às vezes tem um lá que nem está pensando nisso ainda, se sente às vezes incapaz ou que ele não tem a possibilidade de chegar a certos lugares, certos patamares, certas carreiras, né? E a gente abriu os olhos dele que sim, ele pode, né? E qualquer um pode, desde que se dedique. Alguns vão ter que se dedicar um pouco mais. Tem gente que nasce com um QI maior, isso é um fato. Tem gente que nasce com condições econômicas melhores. Muita gente fala que não existe meritocracia. Como que não existe? Existe. A pessoa que fala isso, ela ou é ignorante ou ela está usando má fé, porque é óbvio que uma pessoa que nasce, por exemplo, o senhor é um mega empresário. É óbvio que uma pessoa, um filho seu, ele vai ter maior facilidade. Ele já começa na frente. Beleza, mas isso não quer dizer que se ele for um incompetente, ele pode perder tudo que ele tem. E da mesma forma, uma pessoa que nasce sem condição econômica nenhuma, até ele chegar nas mesmas condições que seu filho, ele vai trilhar um caminho dobrado. Mas se ele for competente, ele vai chegar lá. E dinheiro não aguenta desaforo, né? Não. Ninguém melhor para saber isso do que um empresário. Ô Silvio, aproveitando esse seu gancho, eu vou rodar o estado falando com os nossos jovens que querem empreender. E eu daria um conselho para eles, que antes de empreender, se eles tiverem condições de ter a sua carteira de trabalho assinado por uma empresa, faça isto. Deixa assinar a sua carteira, pelo menos por um pequeno período. Uma espécie de estágio. Um certo estágio, para você então saber o que é ser empregado e empregador. Até para tratar o empregado de uma forma mais digna e... Para você tratar assim, o seu colaborador com carinho, com respeito e valorização. Então, eu vou falar para os nossos jovens, se você tiver oportunidade, assine a sua carteira primeiro, depois então você levanta voo. Bom conselho. E falando em conselho, eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem justamente para o jovem, já uma mensagem um pouco mais completa, né? Pela sua trajetória e tudo o que o senhor tem para contribuir com o jovem, com a sua experiência, principalmente para o jovem. E depois dessa mensagem, eu queria que o senhor encerrasse com uma mensagem para pessoas já mais maduras, porque hoje a gente vê que há, não digo uma competição, né? Mas
o espaço ele está cada vez mais apertado. E para você ir atrás de um espaço melhor para você, né, o seu lugar ao sol, às vezes tem pessoas aí com 30, 40, 50 anos recomeçando, querendo mudar, fazer uma transição de carreira ou buscando também se qualificar. O que o senhor deixaria para esses dois personagens aí de mensagem com a sua experiência, né? Primeiro para o jovem, depois para a pessoa mais madura aí que está querendo fazer transição de carreira. Nós temos aqui no Tocantins algo em torno de 490 mil jovens. Desses 490, eu acredito que 220 mil jovens está no conceito nem, que nem estuda, nem trabalha e nem está procurando emprego. Nós precisamos reverter esse quadro, porque isso é uma mão de obra poderosa. Tem muita energia, né? Muita energia, muita força essa mão de obra. Então nós temos que qualificar essa mão de obra e trazer ela para o mercado de trabalho. E isto tem que acontecer, e a maior possibilidade disso acontecer é através dos cursos técnico-profissionalizantes. Então eu sempre falo para os nossos jovens o seguinte: nunca perca a esperança, porque você é capaz de realizar os seus sonhos. Agora, nada é fácil na vida, os desafios são tantos, não é? Mas eu acho que é exatamente esses desafios que crescem a gente. E ser empresário no Brasil não é fácil. E a esses jovens um pouco mais, né, como você que é jovem ainda, 42 anos de idade, também está aí com essa força de vontade, nesse estado rico que nos oferece tudo para crescer, né? Esses jovens que estão aqui nesse estado, as oportunidades deles são enormes. E já tem um pouco mais de experiência, né? Então é o seguinte, não deixa a oportunidade passar na sua porta. Dinheiro fácil não existe. Essa porcaria, por exemplo, desses jogos de azar. Não mexa com essa porcaria de jogos de azar. Se você acha que você vai ficar rico jogando nessas bets da vida, você vai ficar muito mais pobre. Mas o problema não é nem o dinheirinho que você está gastando. É o vício que ele adquire, né? É o vício, e depois você vai ser um mal-sucedido no resto da sua vida. Então larga essa porcaria. Vai para o trabalho. E curso de coach aí para ficar milionário em um mês também não vai funcionar, né? Não. Também esse negócio de coach também te falando aí para você largar a CLT e empreender que você vai ficar rico, muito cuidado. Sem também. oferecer planejamento, estudo sobre a área que você vai lidar, realmente... Tem coaches que são realmente bons, mas ele dá uma mentoria, ele tem uma trajetória. Agora tem gente que está só vendendo curso aí para... Ele vai ficar rico. Ele está ficando muito rico, né? Enganando muita gente com promessa fácil, né? Então, eu gostaria de agradecer, né, a presença do nosso querido Ataídes Oliveira, que ex-senador, continua no jogo, né? Empresário aí de sucesso. Inclusive, eu refaço o convite quando o senhor tiver tempo na sua agenda para vir aqui novamente falar especificamente sobre algum assunto ligado ao empreendedorismo, gestão financeira, que o senhor tem propriedade muita para falar sobre isso, né? Que é um assunto que é recorrente aqui, né? Finanças, o empreendedorismo focado mais nessa questão de resultado, menos fala e mais resultado, né? E você que está aí assistindo, se inscreve, curte, comenta, compartilha aqui no Esfera Podcast, aqui no YouTube e também no Instagram, siga @Esfera Podcast. Seguir também as redes sociais aí do nosso convidado. Qual a rede social do senhor? Ataídes, Instagram, ataídes.oliveira. Me acompanhe. Ele está lá sempre dando dicas, falando sobre o dia a dia dele, né? Dando dicas aí que você pode utilizar na sua vida para também, quem sabe, um dia ter o sucesso que nosso ex-senador sempre está correndo atrás, mesmo já tendo chegado no topo, continua lutando para subir mais e se manter, porque também não é fácil, né? Num país que a gente toda hora tem uma insegurança jurídica e política, tem que rebolar para poder manter a posição, né? Não é só chegar lá, né? Tem que ter firmeza para manter a posição. Gostaria, inclusive, o senhor quer mandar um recado para alguém, mandar um abraço para alguém antes da gente encerrar? Silvio, eu quero lhe agradecer imensamente e estarei sempre à sua disposição. É um privilégio muito grande estar aqui diante de um professor, né? Um profissional da área de perícia. A gente aprende muito com você, inclusive na área de saúde. Eu preciso lhe ouvir um pouco mais, bem mais.
Eu quero deixar o recado seguinte: política é coisa muito séria e não dá para viver sem a política. Então eu peço aos nossos irmãos tocantinenses que estejam um pouco mais atentos à política. Essa corrupção que tomou conta desse Estado, ela corrói o salário e corrói todo o salário do nosso trabalhador. Essa má gestão, nós precisamos escolher bons representantes. Ah, mas nós temos bons representantes? Tem sim. Ah, mas eu escolhi um cidadão que não era da política, ele entrou na política e roubou. Pois bem, não vote nele na próxima, vote no outro. Agora, você escolher e votar num cidadão que você sabe que ele é desonesto, que ele está na política, não para servir você, mas para servir ele, servir a família dele, isto você está sendo cúmplice. E você vai pagar um preço muito alto. Então, política é coisa séria e nós temos condições de mudar esse quadro que se instalou no nosso Estado, Silvio. Desde que o nosso povo, então, tem um pouco mais de responsabilidade na hora de escolher. E é exatamente por essa indignação que eu estou colocando o meu nome à disposição dos nossos eleitores em 2026, a governo desse Estado do Tocantins. Tem muito tempo para avaliar, né? Tem. E eu peço que pesquise a minha vida. E aí eu volto novamente a Ataíde, qual é o seu propósito de governar esse Estado, sendo que você hoje é um homem bem-sucedido na vida, já passou dos 60 anos. É porque Deus foi sempre muito generoso comigo e o povo desse Tocantins, Silvio, eu devo muito. Então, eu quero governar por 4 anos e fazer uma boa sugestão, quero colocar um político, uma sucessão boa. E aí, então, eu vou viver minha vida. Mas 2026, o nosso nome vai estar à disposição do nosso povo. Nós agradecemos imensamente a sua presença aqui, e esse foi Ataídes Oliveira aqui no nosso programa. Você gostou desse episódio? Curta, comente, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, e não deixe de deixar seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. E se quiser deixar alguma pergunta pro Ataídes Oliveira, deixa aí que quem sabe ele não volta aqui para responder essas perguntas, ou então vá lá na rede social dele, né? Ataídes Oliveira. Só Ataíde Oliveira. Só Ataíde Oliveira. E eu respondo. E ele responderá. Ele está lá na DM para responder aos seguidores dele. E não deixe de conhecer as redes sociais. Sempre tem muita coisa boa lá para você analisar. E não deixe de seguir o Esfera Podcast também. E esse é o Esfera Podcast. Eu sou Silvio Jaca. Siga também minhas redes sociais, @silvio.jaca. E fiquem com Deus.